Olá pessoal, tudo bem? E aí, vamos dar continuidade ao nosso estudo 30 dias, 30 dicas. Agora vamos falar sobre embargos de declaração. Professora, não é recurso de embargos de declaração? Embargos não é recurso, gente. Vamos começar que não tem recolhimento, nem de custas, nem de garantia, né? Então, embargo é uma peça processual. Ele é um momento. Eu geralmente falo assim que os embargos ele é um momento que você tem a oportunidade de trazer o feito à ordem, de organizar o processo. A sentença foi prolatada cheia de falhas, com muita confusão no processo, a sentença está obscura, o processo está obscuro. O embargo é uma oportunidade que tem para você alinhar a sentença ao curso do processo. Se o processo tiver te prejudicado, se as falhas processuais tiverem te prejudicado, ela é a sua chance de corrigir esses prejuízos. Ela é baseada em alguns elementos: omissão, contradição, obscuridade. E aqui fala, acrescenta-se no CLT, manifesto equívoco na análise dos pressupostos de admissibilidade. Esse quarto elemento aqui não tem nas peças no processo civil, tá? No processo civil é só omissão, contradição, obscuridade. Se você fizer um embargo com pedido de efeitos modificativos que altere a sentença, aí você consegue o quê? O efeito recursal dela. Porque ela tem o condão, outra coisa, desculpa, gente. O condão, palavra bonita, né? É difícil usar a palavra difícil, diferente, né? A gente usa ela errado. Ela tem a funcionalidade de como se diz, reparar omissões. Quando a sentença ela tem uma coisa, na sentença tem que tratar de todos os elementos trazidos na inicial e na defesa, todas as fundamentações, todas as bases. A sentença ela tem que tratar da ação do começo até o dia da sua aprovação, de tudo, de todos os argumentos, de todas as bases, de todas as linhas de pensamento. Então, se a sentença se omite na análise de algum desses argumentos, de algum desses elementos, ela se omitiu naquilo. Então, você tem que fazer a correção, mesmo que essa omissão não venha alterar o corpo da sentença e o resultado. Mas é importante que você faça isso, porque em termos recursais, esses elementos, eles são o quê? Eles são a sua prova, eles são a sua defesa no recurso. Esses elementos, eles vão trabalhar o seu recurso, eles vão trabalhar a favor do seu recurso, então eles têm que estar todos na sentença. Contradição. Quando o juiz usa geralmente acontece assim, a mesma tese que ele usa para negar um pedido, ele usa para deferir o outro. E ele se contradiz num momento, entendeu? Obscuridade. Quando a sentença se baseia em algumas informações, em alguma fundamentação e não explica direito. E você não sabe por que deu aquela sentença, por que o juiz não... O juiz ele tem que fazer a fundamentação especificada. Se ele só jogar a resolução lá sem uma fundamentação, ele foi obscuro. Ou se ele só fundamentou e não jogou a decisão, ele foi omisso. Vocês estão vendo? Que a depender da análise que você está fazendo, pode ser uma obscuridade ou pode ser uma omissão, ou pode ser os dois. Ele se omitiu na fundamentação e ele foi obscuro na decisão. Ele foi obscuro nos valores que ele colocou e ele se omitiu nas informações. Qual informação ele colocou? Qual dado ele colocou? Qual prova? Ele tem que vincular, ele tem que fundamentar, ele tem que vincular a tese dele com a norma, com as provas, com as informações trazidas no processo. Manifesta equívoco na análise de pressupostos de admissibilidade. Isso aqui é muito importante porque muitas vezes não são analisados os pressupostos de admissibilidade, principalmente
Vamos colocar um exemplo aqui do local da propositura da demanda, que é uma incompetência de foro, né? Uma incompetência em razão do local, do local de trabalho. Às vezes o juiz não analisou isso, nem leu, e ele deferiu, ele até prolatou a sentença numa ação que não era nem para ele estar ali. Isso tem que ser rebatido, e o embargo é um excelente instrumento para isso. Muitos discutem que os embargos não são uma peça comum na prática processual, mas alguns elementos dos embargos podem ser jogados no recurso. Então é importante que você tenha a visão dos embargos, porque ele é uma peça muito utilizada. Todos os processos a gente faz embargos de declaração quando tem uma sentença. Para conseguir aclarar, muitas vezes a gente realmente não entende o objetivo do juiz, então a gente pede para que se esclareça a obscuridade, e tem os efeitos modificativos. Porque quando se falta, se omite às vezes na fundamentação, ou até mesmo na decisão de algum dos pedidos, se você pede, se você pontua que aquele foi omisso naquele ponto, por exemplo, o juiz não julgou hora extra, foi omisso naquilo ali, você promove um embargo, você vai modificar a decisão, vai modificar os valores da decisão. Se o juiz foi obscuro, não usou uma fundamentação e ele analisou a fundamentação e reviu a decisão dele, ou ele reviu, ele acrescentou informações na decisão dele, isso pode alterar a decisão. Então temos o efeito modificativo. O efeito modificativo reabre o prazo para um recurso, né? É isso que eu queria falar sobre os embargos. Eu acho ela uma peça muito importante, vocês devem dar uma analisada nos seus requisitos, porque eles ajudam muito a gente na análise do case, entendeu? Porque a gente tem uma outra visão, novos gatilhos. Aconselho quem tiver tempo, quem não tiver atrasado no material, ou quem conseguir, treinar umas 2 peças de embargos. É uma peça rápida, é uma peça simples. Você vai colocar ao juízo da vara tal, você vai colocar o número do processo, se ele for de 1º grau. Se ele for de 2º grau, ao desembargador relator, ou ao juiz relator, você coloca o número do processo, fulano de tal, já devidamente qualificado nos autos, promove embargos de declaração da demanda promovida por fulano ou em face de fulano, vem com devido respeito e acatamento, ou por embargos de declaração, fundamentação, 897 da CLT e 1022 do CPC. E aí coloca na sentença tal ponto foi obscuro, tendo em vista que não delineou tal informação. Na sentença tal informação padeceu de omissão, porque não foi tão bem, porque a fundamentação excluiu algumas informações, não foi analisada tal prova. A não análise de alguma prova é uma omissão, vocês têm que rebater isso em embargos. O juiz se contradisse nisso e nisso, porque tais elementos dão a entender que tal coisa, e ele colocou da seguinte forma. Um exemplo prático que aconteceu comigo foi que eu fiz um pedido de incidental até, que se cancelasse uma penhora, porque era uma penhora de aposentadoria. O que aconteceu? O juiz, na hora que ele decidiu, ele havia entendido que era uma penhora de FGTS e não era de aposentadoria. E aí, o que aconteceu? Ele fez o que na ação? Qual que foi? Foi contradição? Foi omissão? Foi obscuridade? Eu coloquei que houve um erro material com efeitos de contradição, porque ele se contradisse. Todos os elementos que eu coloquei no meu pedido ele usou, mas a base legal que eu apresentei ele não analisou. Então ele fez uma contradição, que também pode ser uma omissão, porque ele não analisou a minha base legal. Certo? Consegui reverter a decisão, mas o que acontece? Isso poderia ter sido aviado por uma peça simples. Por quê? Porque era um erro material. O juiz analisou erroneamente a matéria trazida no processo, que era incidental. Mas eu trouxe isso para vocês verem a possibilidade do embargo, que ele vai além. Então, assim, você tem que exercitar os olhos para as omissões, para as contradições, para as obscuridades.
a falta de uma fundamentação, a falta da análise de uma tese, de uma prova trazida, ela gera a possibilidade de um embargo. Fechou? Encerramos essa aula. A próxima aula vai ser... Vamos falar sobre os danos morais. Eu falei numa das aulas que eu ia dar uma explicada de como são os danos morais, qual é a atribuição, porque ele tem que ser liquidado na ação. E é importante que ele seja liquidado na ação corretamente e reforçado nos pedidos. Mas eu vou falar disso na próxima aula. Beijos, até mais.